Olá a todos e todas, sou o Reverendo Haroldo aqui da Igreja Anglicana em Curitiba. Nós vamos falar hoje da aula número 11 da Introdução à Teologia Sistemática. Essa aula número 11, ela tem o seguinte tema: Experiência e Teologia Sistemática. O que a experiência tem a ver com a teologia sistemática? Parece uma pergunta meio óbvia. A experiência é sempre o meio pela qual as fontes da teologia falam conosco e através da qual nós podemos recebê-la. Então, nós recebemos as fontes da teologia pela nossa experiência pessoal própria. Até os teólogos franciscanos do tempo da escolástica, eles utilizavam aquilo que se chama relação existencial com a verdade. É a experiência que eles têm com a verdade. Para eles, a teologia era um conhecimento prático, baseado em uma participação do sujeito que conhece nas realidades espirituais. Teologia prática, conhecimento prático, participação do sujeito que conhece, do sujeito cognoscente, que eles dizem, nas realidades espirituais. Então, para a teologia sistemática, existe uma realidade espiritual e existe um sujeito que se relaciona existencialmente com esta realidade. Então, os franciscanos diziam: é preciso tocar e saborear a teologia. Nenhuma teologia atual deveria fugir de uma discussão do método experimental, segundo Schleiermacher, seja para concordar ou discordar com ele. Quando o Schleiermacher fala de método experimental, na verdade ele está falando de sentimento. Então a religião para Schleiermacher é o sentimento de dependência absoluta. Significa que a sua consciência tem um contato imediato com algo que é incondicional. Então o sentimento nessa tradição refere-se a uma função psicológica, a uma consciência, a um intelecto, dentre o sujeito e o objeto, que é a teologia. O sentimento de dependência absoluta, que o teólogo fala, está bastante próximo daquilo que o Paul Tillich denomina preocupação última como fundamento do ser. Então não é nada mais, nada menos do que a preocupação última como fundamento do ser, o sentimento. Só que o sentimento tem que estar sempre baseado como um acontecimento. Esse acontecimento se chamava Jesus de Nazaré, sobre a qual se fundamenta o cristianismo. Ele não é baseado na experiência, ele se dá na história concreta. É isso que o Paul Tillich quer chamar atenção em relação à experiência teológica. A experiência teológica não é apenas um sentimento que você possui, ela está baseada em algo que de fato Paul Tillich entende que aconteceu, o Jesus Cristo histórico. A experiência não é a fonte da qual procedem os conteúdos da teologia sistemática, mas o meio. A experiência é sempre o meio de que nós recebemos as verdades teológicas na nossa existência. Outra forma de teologia que toma conta da experiência, ela surge com o evangelicalismo norte-americano. Ela se distingue da teologia europeia por causa da experiência. Então é correto lembrar que nos anos 70, em que os jovens norte-americanos estavam tendo experiências com drogas e outras substâncias, se enfatizava a mensagem seguinte: a verdadeira experiência estava em conhecer Jesus Cristo. Então é por isso que ele cita aqui a teologia norte-americana. Essa teologia se distingue da europeia porque quer ser empirista e quer ser pragmática. É uma teologia que visa uma utilidade. E ele tenta criar uma teologia empírica com base na experiência. Então, a maneira dos filósofos, a teologia norte-americana,
Na época de Paul Tillich, a maneira dos filósofos empiristas procurava colocar os dados da teologia na experiência, sempre comprovando que de alguma forma eram dados evidentes. Você podia manipular os dados, antecipar os dados e já ter uma ideia do que o ser poderia sentir em relação à teologia. Para o método da teologia sistemática, tudo depende do sentido em que se usa o termo experiência. Então aqui já faz uma diferenciação. Não é aquela experiência que é pragmática, não é aquela experiência que é científica. É uma experiência ontológica. Então, a experiência ontológica é a experiência do ser que se liga através de um conhecimento prático ao logos que se tornou carne, a um fato real. Não é um objeto, então. Então, na experiência, que Paul Tillich está falando aqui como fonte da teologia, não é o acesso que o ser tem em relação a um objeto, mas é em relação a um evento que ele acredita ser histórico. Os objetos religiosos não são simples objetos entre todos os outros, mas são expressão de uma qualidade e de uma dimensão da experiência da vida real. O segundo sentido que nós podemos usar o termo experiência é derivado da experiência da ciência testada experimentalmente. Então, alguns teólogos tentam explicar o método religioso através do método da experiência científica. Segundo Paul Tillich, eles nunca obtiveram êxito. Ele não pode ser testado. A experiência religiosa não pode ser testada por métodos científicos de verificação. Essa verificação nunca é concluída, nem mesmo numa vida inteira de experiências. Em caso algum, a experiência científica como tal pode proporcionar um fundamento para a teologia sistemática. A teologia cristã se baseia num evento único, que é Jesus, o Cristo, nascido, feito carne, o Logos. E apesar do sentido infinito deste evento, permanece como um evento único. Ele nunca se repete. Óbvio que na história cristã nunca mais se repetiu. Como tal, ele é o critério de toda experiência religiosa. O critério é o evento Cristo único. Esse evento é anterior à experiência e não se deriva da experiência, porque é externo. A experiência recebe esse evento, mas nunca vai conseguir reproduzir. Portanto, não pode ser uma experiência empírica. O teólogo sistemático está sempre atado à mensagem, a essa mensagem. Confere ao teólogo aquela influência que o meio tem sobre o que é mediado. O meio coloca cor na apresentação e determina a experiência daquilo que recebe. São 2000 anos de história cristã. Devem-se evitar dois extremos nesse procedimento: a influência do meio e a experiência do teólogo. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. É um método por isso que ele chama de método de correlação. E não deveria ser tão ampla também essa experiência que o resultado fosse uma nova produção. Então, a experiência do Cristo histórico, que se coloca como Deus encarnado, ele não pode ser um evento duplo. Esse evento não pode produzir outro evento, outra experiência. Essa experiência é única. Só se o seu espírito e o espírito divino nele fossem uma realidade só. Coisa que não acontece. Até mesmo o santo, diz Paul Tillich, que deve ouvir o que o Espírito diz ao seu próprio espírito, porque o santo também é um pecador. Pode haver revelação através dele, como houve através de profetas e apóstolos, mas essa revelação não vem contra o ser, vem para o ser, e ela não provém do ser. Ela ultrapassa o ser, ela penetra o ser. Então, portanto, a experiência que
que se baseia a teologia sistemática, é uma experiência baseada na existência. A sua experiência é uma fonte independente, mas com um elemento mediador, que depende de toda a teologia sistemática. Um abraço a todos, espero que não tenha ficado muito confuso. Caso esteja, a gente volta no assunto, mas acredito que já nos auxilia um pouco a entender esse capítulo da experiência e a teologia sistemática. Até breve.